Como de costume, né, vamos fazer a leitura do livro, da palavra do Senhor, e ressaltar um salmo, né, muito conhecido, porém, às vezes passa despercebido na nossa consagração com Deus e com a igreja. Amém? Diz assim, Salmo 1. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folha não murcha. E tudo o que faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os ímpios não prevalecem no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Esse salmo parece, né, até clichê, mas ele é tão expresso de forma real que a cada estrofe, a cada fala aqui, né, o salmista ele cita o comportamento de como devemos estar no caminho do Senhor, na presença do Senhor, se afastando das coisas que não é do agrado do Senhor. Amém? Eu trago uma reflexão bem rápida aqui para vocês. Existia um sábio no meio dos negócios, onde ele viu uma pessoa querendo trabalho. E esse sábio ofereceu um trabalho para essa pessoa. Essa pessoa, o sábio chegou para ela e disse: vem trabalhar comigo durante 20 anos e eu te dou 3 conselhos. Durante 20 anos você vai ser a pessoa mais rica. E assim foi, esse jovem foi trabalhar durante 20 anos. Quando passou do tempo, ele chegou para o sábio e disse: pronto, trabalhei os 20 anos devido combinado, agora eu quero minha parte. Daí então, o sábio perguntou: você quer a sua recompensa de 20 anos ou 3 conselhos para a sua vida? E aquele jovem, pensando, disse: poxa, 3 conselhos de um grande sábio como esse, que faz qualquer pessoa se tornar rico, deve ser muito mais do que 20 anos. Daí então ele pensou: se eu não receber esses conselhos, toda essa riqueza que eu tiver durante 20 anos, não vou saber como usar. E daí então ele trocou os 20 anos de trabalho por 3 conselhos do grande sábio. E o sábio disse: primeiro conselho, não pegue atalhos, vá sempre pelo caminho certo. Segundo conselho, não se envolva em problemas, em confusão de terceiros, pois cada um tem o seu problema para se resolver. Terceiro conselho, não tome decisões precipitadas. E ele ficou pensando: poxa, 20 anos de trabalho por esses 3 conselhos, por que eu não pensei isso na vida toda? Daí então o sábio foi e entregou o pão para ele: está aqui sua recompensa. E ele: poxa, 20 anos, só o pão aqui. Tudo bem. Ele foi voltando para casa, na sua jornada, na sua caminhada. E ao meio do caminho ele viu umas pessoas, né, homens lá, dizendo assim: ó, vai para onde? Vou para tal cidade. Aí ele: vai por aqui, cara, tem um atalhozinho, dá para tu chegar mais rápido, economiza 5 dias de passada. Aí ele quase ia para o caminho. Foi quando ele pensou no primeiro conselho do sábio: não pegue atalhos. E ele voltou e seguiu o caminho que ele, né, era destinado a ir. Daí então mais na frente tinha outro grupo de pessoas e disse: cara, tinha um atalho por ali que estava assaltando pessoas e matando. E ele disse, né, ele pensou nas palavras do sábio, o conselho dele. No segundo momento que ele parou, estava cansado na sua jornada, ele foi para uma pousada, uma espécie de pousada lá, descansando. À noite viu uma confusão, uma briga. Ele queria
resolver esse problema porque ele queria dormir, estava cansado, ele queria resolver a situação. E ele lembrou do conselho do sábio: não se envolva em confusão, nem problemas que não é seu. Foi lá, se recuou, ficou no cantinho. Quando amanheceu o dia que ele saiu dessa pousada, não tinha mais ninguém, todo mundo morto. Entrou uma pessoa lá, matou todo mundo. Ele seguiu viagem. Quando ele chegou na sua casa, vendo de longe ele à distância a sua bela amada, e ele viu saindo de dentro da casa um homem barbado, sem camisa, abraçando a sua esposa por trás. Logo esse homem se ira, pega a sua peixeira e ele vai chegando perto dela. E aí ele lembra do terceiro conselho do sábio: não tome decisões precipitadas. Quando ele chegou perguntando: quem é esse? Ela: meu amor, quando você saiu, partiu de viagem, logo semanas depois eu descobri que estava grávida, esse é seu filho. Moral da história, amados: quando nós tomamos conselhos sábios para a nossa vida, isso não é sobre negócio, mas fala mais sobre a gente. Quando tomamos conselhos sobre a vida, evitamos atalhos, na verdade. Evitamos se envolver em confusões, em problemas que não é nosso. E evitamos também tomar decisões precipitadas. E a mulher perguntou: e esse pão? Foi 20 anos que você trabalhou só por este pão? E aí ele: pois é, mulher, mas o sábio me deu 3 conselhos. E esses conselhos foram os que me fizeram chegar até aqui. Se não fossem esses conselhos, talvez no primeiro eu teria morrido. Quando eles partiram o pão para comer, tinha uma barra de ouro dentro do pão. Então é sobre isso, amados. Não pegue atalhos. Faça o que é certo, o que é justo, o que é correto. Pois os atalhos acabam nos levando para caminhos que parecem ser bons, mas no final é caminho de morte. Há problemas que a gente quer se envolver que não é nosso, que acaba acarretando até mesmo em maldição para nós mesmos. E há também, amados, decisões precipitadas que a gente toma no calor das emoções, ao ponto de querer fazer algo que pode ser um dano até mesmo irreparável. Não tem como voltar atrás. Então pense bem nesses 3 conselhos do sábio. Amém? Peço que ficamos de pé e vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço pelo dia de hoje, Senhor Deus, pelo respirar, pelo fôlego de vida que o Senhor tem nos dado. Isso é prova de mais um dia, Senhor Deus, que o Senhor nos dá misericórdia sobre a nossa vida, o nosso respirar, um presente, uma dádiva que o Senhor nos deu, Pai, mesmo sem merecermos nada disso. Agradecemos, Senhor Deus, porque o Senhor é bom. Pai, neste momento eu peço que a Tua presença e o Teu Espírito Santo seja manifestado em nossos corações. Não deixe que o inimigo, Senhor Deus, tenta tirar, nos distrair, Senhor Deus, perder o tempo precioso, valioso que o Senhor hoje nos reuniu aqui e está na Tua presença, Senhor Deus. Não deixe que nada atrapalhe este momento. Abençoa do começo ao fim este momento de oração, esse momento de comunhão, Senhor Deus. E que possamos ter, Senhor Deus, do céu resposta do Espírito Santo em nosso coração, Senhor Deus. Recebemos essa palavra, Senhor Deus, recebemos esses conselhos. Assim também, Senhor Deus, que os louvores e os cânticos sejam, Senhor Deus, para a adoração do Teu santo nome. Que possamos olhar, Senhor Deus, com um olhar, Senhor Deus, de amor, Senhor Deus, um olhar de alegria, um olhar, Senhor Deus, que estamos ali reunidos para fazer, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, adorar, engrandecer o Teu santo nome. Abençoa desde já, Senhor Deus, todos os corações que estão aqui, Senhor Deus. Cura, Senhor Deus, corações que precisam ser curados, Senhor Deus. Liberta, Senhor Deus, pensamentos que estão aprisionados, Senhor Deus. Faz, Senhor Deus, com que a alegria venha, Senhor Deus, descer sobre nossos corações. Que venha se manifestar, Senhor Deus, a Tua paz, o Teu amor, a Tua bondade, a Tua benignidade, Senhor Deus. Tudo que tem, Senhor Deus, do fruto do Espírito Santo, Pai. Assim eu te peço, assim eu te oro, assim eu te agradeço, Senhor Deus. Desde já, Senhor Deus, todas as pessoas que passaram diante daquele portão, que as suas mentes, Senhor Deus, sejam transformadas. Que o toque do Teu Espírito Santo, Senhor Deus, seja ali manifesto, Senhor Deus. E que elas venham entender realmente o que é, Senhor Deus, estar na Tua presença. O que é fazer, Senhor Deus, com que o Senhor se manifeste na Tua presença, Pai. Desde já abençoa todos, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, querido. Que aí do seu lugar você continue a pensar
no propósito que nos reúne hoje aqui, que você continue a pensar no propósito que nos faz comemorar a Páscoa, que, como você com certeza já sabe, pelo menos em teoria, não é o ovo de chocolate, não é o feriado, não é a folga, mas é o Senhor Jesus. A música que nós vamos cantar nesse momento, ela fala a respeito disso. E muitas vezes, assim como aquela rainha da história, que se perdia no seu espelho mágico, que pensava que a vida só girava em torno dela, nós muitas vezes também nos perdemos nos nossos espelhos mágicos, achando que a vida, que os momentos só dizem a respeito de nós, esquecendo aquele que realmente nos ama, o Senhor Jesus. Fique em oração nesse momento. É um momento de reflexão, um momento de louvor a Deus. É um momento de gratidão a Jesus Cristo. Os homens e seus espelhos mágicos, nada vem além de si mesmo. Se esqueceram daquele que um dia esteve entre nós e que veio cumprir segundo já estava escrito. Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, nasceu, sofreu. Os homens e seus espelhos mágicos, só veio um Cristo vencido em dor. Não conhecem a cruz vazia, pois ressuscitou, e nem o toque de vida do Filho do amor. Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, na cruz lutou, na cruz venceu, e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós, estivesse em nós. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, pelo teu sacrifício. Muito obrigado, Senhor. Não temos palavras suficientes, mas hoje entregamos o pouco que temos a Ti, Senhor. Perdoa-nos por todo egoísmo. Perdoa-nos, Senhor. Nós hoje escolhemos lembrar dos Teus feitos por nós. Nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, nasceu, sofreu, morreu por nós, seu sangue lá na cruz derramou, na cruz lutou.
venceu e sua vida nos deu, para que a vida estivesse em nós. Estivesse em nós. Aleluia, Jesus Cristo. Tu és maravilhoso, tu és tremendo, tu és bom, Senhor. Glória a Deus. Certa vez, Jesus Cristo perguntou aos seus discípulos: quem vocês pensam que eu sou? Pedro, cheio do Espírito Santo, se levantou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem Jesus Cristo é para você, querido? Agora, nesse momento, vamos cantar com alegria. Eu convido todos que podem a ficar de pé para cantarmos que Cristo é o Filho do Deus vivo, com toda a alegria, com todo o júbilo que há em nosso coração. Glória a Deus. Com palmas. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus, foi humilhado, crucificado, tão rejeitado
agora nós vamos ter também, juntamente com a nossa canção, a apresentação das crianças. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, a luz que outrora apagava agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Glória a Deus. Posso ouvir um aplauso ao Senhor Jesus? Agora nós vamos orar pelas crianças que vão para a salinha e logo na sequência nós vamos iniciar o sermão que vai ser junto com a cantata. Glória a Deus. Peço que os irmãos nesse momento estendam as mãos em direção a essas crianças e peço que o Senhor fale com cada uma delas. Amém. Senhor Deus maravilhoso, nós rogamos pela vida de cada uma dessas crianças que veio cultuar o teu santo nome hoje. Que tu fale poderosamente no coração delas, que elas venham descobrir, Senhor, o verdadeiro sentido da Páscoa, em nome de Jesus.
que os professores sejam iluminados pelo Teu Espírito para transmitir a Tua palavra da maneira que é devida a essas crianças. E que os anjos do céu auxiliem nesse processo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, peço total atenção nesse momento, porque nós vamos ter o sermão juntamente com a cantata. E, queridos, hoje é que dia, hein? Que dia é hoje? 5 de abril. Talvez você nem saiba que dia está, né? Dormiu tanto hoje e não lembra. Está pensando que está em março. Mas é isso mesmo. Nós estamos no dia 5 de abril. E neste dia, queridos, milhões de pessoas, de cristãos mais especificamente, ao redor do mundo, estão reunidos, como nós aqui nesse lugar, para celebrar a Páscoa. É interessante notarmos que as datas variam. Você sabia que em outros lugares do mundo a Páscoa ainda vai ser comemorada? Nós aqui, no nosso lado do mundo, no Ocidente, que pega a Europa, que pega as Américas, nós celebramos nessa data porque nós seguimos a regra do primeiro domingo após a lua cheia. É tanto que a Páscoa ela pode cair, dependendo do ano, ou no final de março, ou no começo de abril, como é o caso deste ano. Porque nós comemoramos a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia, que marca o início da primavera. E essa mesma data, né, da lua cheia, ela deu início, na quinta-feira, à Páscoa judaica. A Páscoa judaica, ela tem uma diferençazinha de dias da nossa, porque ela começa, por exemplo, né, no dia 2. Nós estamos no dia, e eles começaram dia 2 e vão terminar no dia 9, a Páscoa deles. É uma semana, como se fosse a nossa Semana Santa também. Só que eles já têm outro objetivo, outra visão. Não que a nossa esteja desalinhada da visão deles, mas nós comemoramos a Páscoa completa. Eles comemoram somente a parte da libertação do povo de Israel do Egito. E fica só aí, nós aqui e os judeus lá de Israel comemorando essa data? Não. Por incrível que pareça, as igrejas orientais, a chamada igreja bizantina, né, a chamada igreja ortodoxa bizantina, a chamada igreja ortodoxa oriental, que é muito forte na Rússia, muito forte na Grécia, ela comemora na semana que vem. Então, a Páscoa dessa igreja, mais especificamente, dessas igrejas, né, porque são muitas igrejas, ela acontece no dia 12 de abril, porque ela acontece logo depois, é o primeiro domingo, logo depois da Páscoa dos judeus. E tudo isso é proposital, porque eles queriam mostrar, né, que a comemoração da Páscoa deles era completa, era relembrando o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E assim, queridos, apesar dessas diferenças de data, nós temos a mesma essência para se reunir com os nossos familiares, com os nossos irmãos de fé neste dia. A essência do que nos reúne hoje é uma só. E a essência do que nos reúne hoje aqui diz a respeito de libertação, de liberdade. E no nosso caso, da maior libertação que o mundo já testemunhou. Uma história, queridos, que não começa com ovos de chocolate, apesar de eles serem muito gostosos. Se você não quiser, acha ruim, pode dar para a gente, amém? Mas a história da Páscoa, ela não começa com isso. Ela começa com sangue. Ela começa com suor, com lágrimas, há milhares de anos. E mais especificamente,
no Egito. O Egito, queridos. Quem aqui tem vontade de visitar o Egito alguma vez? Conhecer as pirâmides? Conhecer a Cleópatra? Não, né? Ela já se foi, ok? Então, só se for a múmia dela. Mas o Egito, que no tempo de José havia sido um lugar de provisão e bênção para a família de Israel, tornou-se, séculos depois, o cenário de uma opressão brutal. A dureza do coração de um homem, do faraó, veio a transformar os filhos de Deus, dentre o povo de Israel, em escravos. E foram 430 anos de amargura. Quantos anos, pessoal? Quantos anos? 430 anos de chicotadas, de opressão. Mas a palavra do Senhor lá no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 23, no 25, nos fala que os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão. E o seu clamor subiu até Deus. E ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da sua aliança. Por quê? Porque o choro de uma pessoa, de um povo cativo, nunca passa despercebido pelo Criador.
E para responder esse clamor, Deus não enviou um exército. Ele enviou um libertador improvável, Moisés. Um homem que foi salvo das águas, quando ainda era um bebê. Que foi criado entre opressores, mas que foi chamado pelo Eu Sou, no deserto. Moisés até resistiu. Ele temeu ser rejeitado, como muitos de nós, quando somos chamados pelo Senhor. Mas ele escolheu obedecer e confrontou ao faraó. E o que se seguiu foi um embate entre o Deus vivo e os falsos deuses do Egito. Deus mandou pragas, e a 10ª e última praga foi a mais terrível. O anjo da morte passou pela terra do Egito. Mas Deus, antes que isso acontecesse, como ele faz com seu povo, os alertou, deu uma instrução ao seu povo. E a instrução era o seguinte: cada família deveria imolar um cordeiro sem defeitos, perfeito. E essa família deveria passar o sangue daquele cordeiro nos umbrais das portas da sua casa, ou seja, na frente da sua casa. E quando o anjo da morte, que passaria no Egito, passasse pela casa dos israelitas e visse o sangue, ele passaria por cima da casa deles e não os atingiria. E é justamente isso que significa Páscoa: passar por cima. Esse é o significado da palavra Páscoa. Poupar, ser poupado. O sangue o salvou da morte. E naquela mesma noite, com o auxílio poderoso de Deus, Moisés liderou o povo da escravidão para a liberdade. Sim, ó Senhor. No Egito escravo fui, tu viu Faraó. Triste
e o povo de Israel foi livre. Esse foi o canto da liberdade. O povo se alegrou após a travessia do Mar Vermelho. Moisés cantou junto com o povo. Miriam estimulou uma dança lá. E com Israel livre, Deus iniciava o próximo passo de seu plano eterno. Porque essa libertação aqui, a priori, diria a respeito do povo de Israel. Mas não era somente eles que Deus queria libertar. Aquele êxodo físico era apenas a sombra de uma libertação muito maior. Pois a verdadeira escravidão da humanidade não é política. E Deus sabe de todas as coisas. A verdadeira escravidão da humanidade é espiritual. O ser humano pode estar totalmente livre aí neste mundo, com muito dinheiro, com poder, mas se ele não for livre no Senhor dos seus pecados, ele continua preso e condenado. Porque desde a queda de nossos primeiros pais, o pecado dominava de leste a oeste. E o ser humano havia entregado a sua autoridade a Satanás. Como Deus resolveria isso? Ninguém na época sabia os detalhes. Mas a missão de Israel era preparar o caminho para o libertador definitivo. Pois o libertador definitivo não era Moisés, mas Moisés já prefigurava esse libertador maior que Deus enviaria. E esse libertador era o próprio Filho de Deus, o Filho unigênito do Pai, que tem a mesma essência do Pai, que é eterno, perfeito, santo. E dessa maneira o próprio Deus entrou na história. O Logos, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, fez sua morada entre nós. O Criador, aquele que fez todas as coisas, assumiu uma forma de criatura. Para quê? Para que finalmente a ponte entre o céu e a terra fosse reconstruída. Reflita nesse momento da encarnação do Verbo. Virou gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Gente e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. Sua glória como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai, e vimos sua glória como
como a do Pai, e vimos sua glória, glória do Pai. O Verbo se fez carne. O Filho de Deus viveu toda uma vida que um ser humano pode viver, da infância até a fase adulta. Mas a salvação da humanidade teria um preço incalculável, porque existe uma lei divina que é inegociável. Onde há pecado, há morte. E sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Nós pecamos. Não podemos culpar somente nossos antepassados, Adão e Eva. Quantas vezes, assim como eles, no dia a dia, comemos do fruto, escolhemos a desobediência ao invés da obediência. A justiça de Deus para a salvação exigia um pagamento que ninguém poderia fazer, nenhum de nós, porque todos nós pecamos, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi então que o Filho de Deus, que viveu uma vida perfeitamente justa, entregou-se em nosso lugar. E o ápice dessa trama se desenrola no pretório romano, pois lá o governador Pilatos colocou Jesus, o Verbo vivo de Deus, Jesus, o autor da vida, ao lado de um criminoso, ao lado de Barrabás, que além de criminoso era um assassino rebelde, já condenado, mas ele colocou ele ali, ao lado de Jesus, para que aquelas pessoas pudessem fazer uma escolha. E nessa escolha ele fez uma pergunta à multidão. Com Jesus de um lado e Barrabás do outro, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? E a multidão, que pouco tempo